Bom dia. Eu quero falar uma coisa extremamente séria com você hoje. Cristão, acorde, desperte. Ontem eu estava ouvindo uma notícia se falando sobre beijo grego. Eu não sei se você já ouviu falar disso. Beijo grego é nada mais, nada menos do que uma pessoa dar um selinho no ânus da outra. E essa prática tem ficado cada vez mais famosa entre artistas, entre jovens. E tinha uma matéria ontem, se eu não me engano, no UOL, falando dos benefícios do beijo grego. Por que dar o beijo grego? Tem artistas famosos defendendo o beijo grego. Nós estamos vivendo a desconstrução de todas as coisas. Nós estamos chegando, se já não ultrapassamos em vários pontos, como Sodoma e Gomorra, como era o mundo antes de Deus enviar o dilúvio. O Senhor, a ira do Senhor vai cair sobre a terra. A palavra de Deus diz que a ira do Senhor irá cair sobre a terra. Você já ouviu falar sobre a história de Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo, por Deus, que caiu do céu e consumiu as duas cidades. Você sabe a história de Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra, elas estavam localizadas no Vale do Sidim, era uma região muito fértil. E porque o alimento dava com muita fartura, eles tinham que trabalhar menos e ficaram mais tempos ociosos. Ao invés de aproveitar bem esse tempo, eles começaram a inventar maneiras de se ter prazer, a inventar mais maneiras de se entreter. E eles foram se entregando aquilo, se entregando aquilo. No livro de Ezequiel, eu não lembro agora que versículo, mas no livro de Ezequiel, da palavra de Deus, diz que o pecado de Sodoma e Gomorra foi o excesso de pão. Eles tinham a fartura. Nós estamos vivendo exatamente o mesmo estado de coisas. Nós temos com facilidade. O ser humano não trabalha mais para pôr o alimento dentro de casa. Ele trabalha para inventar maneiras de se divertir, de se ter prazer, de ser doutrinado por Satanás. Romanos 12:2 diz: não se amoldem segundo os padrões desse mundo, mas pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de apreciar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A igreja de Deus precisa despertar, os cristãos precisam despertar e se posicionar. Satanás aprendeu hoje a enganar muito melhor do que em qualquer outra época da história humana, porque ele engana hoje, se falando do nosso país e de países de primeiro mundo. A principal estratégia de Satanás é enganar pela sutileza. A sutileza dos enganos, não enganos exatamente escancarados, mas que já se tornaram escancarados e nós, como povo, estamos muito lentos em aprender. Muito lentos. A palavra de Deus diz que a última igreja de Cristo na terra, a última igreja de Deus é morna. Ela é morna. O Senhor fala que ele está a ponto de vomitá-la. Deus diz que prefere que fosse fria ou quente, mas morno jamais. E o conselho de Deus é: comprem ouro de mim refinado, porque vocês são pobres e acham que são ricos, porque vocês não enxergam e acham que enxergam. O Senhor diz: compre colírio de mim para que vocês vejam. A igreja de Laodiceia na Bíblia, no Apocalipse, é a última de uma série de igrejas que é descrita no Apocalipse e representa cronologicamente também a última igreja na Terra. Irmãos, acordem, acordem. Você tem filho pequeno? Acorda, sai do meio dessa desgraça. Não deixa seu filho contato com o celular. Eu escuto todos os dias histórias devastadoras. Várias crianças tomando vários remédios tarja preta. Várias crianças tendo contato com pornografia, tendo contato com sexualidade extremamente antecipadas. Várias. Há um tempo atrás, eu vou falar bem claro para você, há um tempo atrás, nem faz tão pouco tempo, eu estava conversando com um amigo meu psiquiatra. Ele disse: Davi, eu não preciso sair do meu consultório para saber que Jesus está muito perto de voltar. Ele falou: das pessoas, presta atenção, ele me disse: das pessoas que eu atendo atualmente, eu atendo 8 homens que têm relações sexuais com seus filhos. No momento que eu tive um cargo específico na minha igreja, na minha denominação, onde eu ajudava mais as pessoas, estava mais em evidência, várias pessoas, várias mulheres, várias adolescentes vieram me procurar por causa de terem sido abusadas pelo avô, pelo tio, pelo vizinho, pelo tio da amiguinha da vizinha. Acordem, se posicionem. As coisas que estão para acontecer são tremendamente grandes.
O mundo está prestes a ver que a Bíblia não é um livro de contos de fada. Acorde, cristão, arranque tudo que existe do mundo da sua vida. Tudo que existe do mundo, custe o que custar. Salve a sua família. Você é um sacerdote do lar. Você foi instituído para ser um sacerdote do lar, um pai, um marido. Faça o seu trabalho. Jejue, ore, clame, estude e se posicione. Se você não tem uma vida de jejum e de oração, você já está sendo enganado. A palavra de Deus diz que a crise que está chegando vai ser tremendamente maior do que qualquer uma outra que houve em qualquer momento da humanidade. Ela é maior do que qualquer uma de toda a história da Terra. A palavra de Deus diz que a volta de Jesus, antes da volta de Jesus, essas coisas aconteceriam. As taças da ira de Deus estão para cair sobre a terra e vão cair com mais intensidade onde existe mais pecado. A palavra fala que a revelação divina fala que algumas gotas da ira de Deus vão começar a cair antes. Gente, olha esse Covid, o negócio não passa. Ontem eu ouvi que na Alemanha o pico está maior do que qualquer outro momento. Estão morrendo 900 pessoas por dia. No Brasil voltou a morrer 1000 pessoas por dia. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe como esse vírus está se mutando. A gente não sabe o que vai ser dessa vacina, que muitos afirmam que não é segura, que não teve o tempo de fazer uma vacina segura. Nós não sabemos o que está para acontecer. A Bíblia fala que terão alguns momentos de falsa paz. E aí vai ser instituído uma maneira satânica de pisar na lei de Deus. Acorde, estude essas coisas, vá atrás, clame a Deus. Se você é de alguma igreja, clame a Deus, ore pela sua igreja, haja, chame a sua igreja, chame os seus líderes, implore para que todos se posicionem de uma maneira de jejum, de oração, de passar a noite na igreja orando, clamando o Espírito Santo, de estudar, se posiciona abrindo mão de tudo que é do mundo, porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o caminho, ele não é um estacionamento. Não importa se você teve uma experiência maravilhosa com Deus no passado, se você não escolhe segui-lo, se você não escolhe chamá-lo de Senhor verdadeiramente. E tem um verso que eu postei esses dias na internet, onde Jesus diz: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu ordeno? Aquele que não dá o próximo passo está negando a Cristo. Uma experiência passada pode ser de cura e Deus continua curando. Existem muitas curas falsas, mas Deus continua verdadeiramente curando exatamente como ele fazia na Bíblia. Algumas pessoas se apegam a alguma experiência que tiveram com Cristo e acham que isso será suficiente para serem salvas. Jesus Cristo é um caminho. E ele deve ser seguido como Senhor. E se ele é o Senhor, você busca o que ele deixou para você, para que você aprenda e obedeça. Senão, ele simplesmente não é o seu Senhor. O ser humano adora alguma coisa. O que você está adorando? Você foi feito para adorar. E alguma coisa você está adorando. Cuidado para não achar que você adora a Deus e descobrir lá na frente que você não adora a Deus, que você adorava outra coisa e era só um simpatizante da mensagem do Evangelho. Acorde, cristão. Acorde. Acorde, por favor, porque o que está para vir vai arrebentar com muitas famílias. Vai arrebentar, vai balançar a terra. E hoje nós vivemos num momento de graça. Hoje nós vivemos na graça. Hoje nós buscamos e nós encontramos. Hoje nós oramos e nós encontramos. Hoje nós estudamos e nós encontramos. A porta da graça está para se fechar. Não haverá uma oração, um pedido de perdão de pecado que será atendido. Vai acabar. O tempo está acabando. Aproveite, por favor. Se você ama a sua família, saia do meio dessa desgraça. Tire o celular e a tecnologia dos seus filhos. Não permita com que eles sejam doutrinados de acordo com esse mundo, porque essas gerações que estão crescendo já nesse acesso de informações, tendo esse acesso de coisas, ouvindo sobre essas coisas, vendo essas coisas, vendo a desconstrução do gênero, a desconstrução do gênero e a desconstrução de tudo que se chama divino por Satanás diante dos nossos olhos, os efeitos que terão nessa geração são inimagináveis. Saia. Não se amolde segundo os padrões desse mundo, mas pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de apreciar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12:2. Um abraço.